Olá, tudo bem com você? Estamos de volta mais uma vez para estar aqui ministrando a respeito da palavra do Senhor. Hoje nós temos um tema chamado os dons espirituais, né? Parte um desse ensino que nós estamos tendo. E nós podemos ver aí a respeito dos Espíritos Santo, dos dons do Espírito, que é necessário a gente buscar ele. Tem meios para nós chegar até eles, né? Tem instrução, tem algo que o Senhor mesmo nos traz, que é aquele toque do seu Espírito Santo, né? Nós vimos na aula passada que nós estávamos buscando os frutos, os dons do Espírito Santo, e agora estamos aqui nesses dons espirituais, e é importante que nós olhemos para as Escrituras sempre buscando discernir, né, e considerar esses atos, né, do Espírito Santo, que é importante. Olha só o que diz a palavra do Senhor a respeito dos dons espirituais. Diz, significa conhecer melhor e valorizar os dons espirituais, sentir-se entusiasmado para buscar os dons espirituais com excelência e entender os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo conforme a sua vontade. Sendo assim, não é algo que a gente queira e vai acontecer. É necessário buscar para que o Espírito Santo, então, ache em nós graça e nos conceda essa oportunidade, né, de estar sempre fazendo a obra do Senhor acontecer. Por exemplo, nós temos aqui registrado na Bíblia Sagrada dons do Espírito Santo. Definição: dons são capacidades espirituais e especiais concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja do Senhor através de seus membros. E é em nós que eles são manifestos. Veja que tem um propósito por detrás dos dons espirituais, que é capacitar os membros, as pessoas, né, que se achegam ao Senhor, que fazem parte da igreja, fazem parte desse chamado, né, espiritual, a estarem prontos para edificar a igreja, se prepararem para edificar a igreja. E há diversos tipos de dons, né? Existem, como disse o apóstolo Paulo no 1 Coríntios capítulo 12, ele fala a respeito dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração, né? E os dons de revelação, eles falam especialmente em conhecer o sobrenatural de Deus, que é ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Já nos dons de poder, ele pode ser concedido através do agir sobrenatural do Senhor, e que é fé, dons de curar e operação de milagres e maravilhas, né? No terceiro item aqui, dons de inspiração, ele é concedido especialmente pelo falar sobrenaturalmente. Falar sobrenaturalmente, que é profecias e interpretação de línguas. Por exemplo, a palavra de sabedoria, ela é uma palavra de sabedoria manifestada com um intuito importante, né, do Espírito Santo em nossa vida. Por isso devemos buscá-la com toda a nossa força e tentando praticar ela sempre com excelência, né? Ela não é natural, é importante que eu diga isso. Ela não pode ser adquirida simplesmente num curso teológico, numa faculdade ou em alguma outra instituição secular. Ela vem revelada por Deus aos homens, para os quais eles recebem capacitação sobrenatural em momentos críticos, ou seja, na família ou na obra do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 13. O segundo dom vem através da palavra do conhecimento ou da ciência. A palavra do conhecimento é a revelação natural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecer, a não ser pela poderosa intervenção do Espírito Santo em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor é uma fonte de conhecimento e encontra-se na onisciência de Deus. E é inesgotável, né, o conhecimento que tem
se nós buscarmos o Senhor na palavra dele. Note que a Bíblia nos diz que o dom de conhecimento, e sim a palavra do conhecimento, através deste dom, o Espírito Santo nos dá conceder as profundezas dos mistérios de Deus. O Senhor coloca ao alcance da nossa mente algum ato ou acontecimento espiritual ou não, que está encoberto e que é necessário chegar ao nosso conhecimento para nós podermos desempenhar um papel verdadeiramente de um cristão. Discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é a faculdade de escolher o certo e ter critério ou juízo ou efeito de se distinguir com o raciocínio sobre todas as coisas. A palavra discernir vem do grego e o que quer dizer julgar através ou examinar. É também um dom do Espírito Santo que é manifestado através da presença do Espírito Santo e que está operando na pessoa. Se é o Espírito Santo, o Espírito da própria pessoa é ou é o Espírito da própria pessoa, ou um Espírito demoníaco. Essa é a capacidade de discernir os Espíritos, poder identificar através de atos, gestos ou comportamento se uma pessoa realmente está com um espírito maligno sobre ela, né? Ou se realmente é o Espírito Santo que está ali e que está operando naquela pessoa. Nós temos vários tipos de observação a fazer, né? Mas pessoas que têm esse tipo de discernimento de espíritos, elas conseguem, né? Quase que imediatamente discernir quem que está por detrás daquela pessoa, né? Atuando naquele corpo ali, e aí traz a solução através da oração, através de uma ministração, consegue trazer libertação para aquela pessoa, ou então confirmar, né, que o dom do Espírito Santo está ali naquela pessoa e que não é um espírito maligno. Podemos ver, por exemplo, Jesus estava utilizando esse dom em Mateus 16, capítulo 16, versículo 13 ao 20. O dom da extrema necessidade para a igreja, principalmente para os seus líderes, e é uma das armas mais importantes que o Espírito Santo concede à igreja. Essa é uma arma que serve tanto para a defesa como para ataque, porém deve ser usado com cuidado de não julgar as pessoas, mas os espíritos que estão promovendo tal manifestação. Esse cuidado é importante a gente ter. Quem consegue ver isso, consegue logo discernir o espírito, sem que isso venha a ofender pessoas ou que estão ao redor ou a própria pessoa, né? Nós não temos esse direito de julgar a pessoa. Nós estamos ali para socorrê-la, para ajudá-la e para se libertar daquela manifestação, daquele espírito, né? Que muitas vezes pega a pessoa e se manifesta. E essa é a necessidade de ter, né? Esses conhecimentos, né? Dom da palavra, dom do conhecimento e o dom do discernimento de espíritos. São 3 dons aí que enquadram quase todos os dons que a Bíblia relaciona, e nós estamos buscando então isso, e nesse dia não será diferente, né? Apesar de que nós temos visto muito pouca manifestação desses dons, e o resultado é de que existe pouca busca, né? A gente pode entender isso porque é necessário sim realmente uma busca bem intensa e uma dedicação. Quem procura esses dons, o Espírito Santo, ele nos capacita, nos concede, né? Como nós já vimos ali, esses dons são especiais, dados com um propósito, né? Para sempre estar edificando e fortalecendo a igreja. E não será diferente conosco, né? É necessário sim considerar tudo isso, né? E levar o profeta ou a pessoa a buscar e usar isso a favor da igreja. É o único meio que nós temos de receber isso, né? Também uma vida santa, né? Buscando do Senhor essa capacitação, né? Que nós possa fazer isso e saber sobre os dons, né? E usá-los eles com sabedoria para que a igreja continue a crescer, a se fortalecer, né? E com isso ser acrescentada, porque quanto mais é dado esse dom de espírito, dos espíritos, né? Dom de discernimento, dom de sabedoria, dom de conhecimento, tudo isso vem para que a igreja seja edificada e cresça, né? Fortalecida pelo poder de Deus.
em nome de Jesus. Quero orar com você e nos preparar, né? Porque se existe alguma dúvida, você já logo abaixo aí, você já faça o comentário, né? E nós estaremos então nos reunindo para tirar as dúvidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te dou graças, Pai, mais uma vez, pelo Teu Espírito Santo ser tão bondoso conosco, trazer sobre nós, Pai, a Tua misericórdia e trazer também ao nosso coração, Senhor, desejo de buscar os dons, desejo de estar cada vez mais, Senhor, no centro da Tua vontade, para que o sobrenatural do Senhor se manifeste em cada vida. Oro para que o Senhor abençoe, aperfeiçoe e capacite cada um, Senhor, ao buscar de Ti, Senhor, os dons do Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado. Tudo isso te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão. Até mais no nome de Jesus.